Bom, pessoal, mais uma vez iremos tratar sobre o assunto da questão da interdisciplinaridade. Na videoaula anterior, a gente discutiu sobre o percurso histórico que essa temática vem fazendo no Brasil, né? No mundo e no Brasil. E a partir de agora a gente vai tratar sobre a conceituação da interdisciplinaridade a partir de outros autores que vêm aprofundando essa conversa, que vêm aprofundando seus estudos dentro do contexto da interdisciplinaridade. Então nós temos aqui a Ivani Fazenda, que é uma das principais estudiosas sobre interdisciplinaridade no Brasil. E a Ivani Fazenda ela vem dizendo que a interdisciplinaridade é considerada uma atitude cujo pré-requisito é a humildade, traduzida em reconhecimento da fragilidade, da dimensão individual na busca de soluções e na produção de conhecimento, quando, consequentemente, o diálogo fica facilitado, pois existe a predisposição para ele. Ela vem dizer, nessa citação, que não é simplesmente o diálogo entre duas disciplinas, não é dialogar português com matemática, não é simplesmente dialogar história com geografia. Ela diz que é isso sim, porém, para que verdadeiramente a interdisciplinaridade aconteça, é preciso que haja humildade entre os profissionais que estão envolvidos no projeto interdisciplinar ou no planejamento interdisciplinar. É preciso que o professor, que o coordenador pedagógico, ele considere que as diferentes áreas são importantes, ela tem sua relevância para a formação do indivíduo, né? Ela tem sua relevância na formação do aluno, e que matemática não é mais importante, que português não é mais importante. Então ela vem trazer essa preocupação com a humildade entre os sujeitos, a humildade entre os diversos temas, né? Que não há um mais importante do que o outro, né? Os dois precisam interagir entre si, os dois ou os três, enfim, os temas que estão relacionados precisam interagir entre si com uma preocupação de valorizar, né? De trazer essa valorização para essa discussão em que um tem a sua relevância e o outro da mesma forma também tem seu grau, tem o mesmo grau de importância. Então a Ivani Fazenda diz que a interdisciplinaridade busca a valorização de todas as ciências sem que haja uma supremacia de determinada área em relação à outra. Um outro conceito de Ivani Fazenda, ela vem dizendo que o ensino interdisciplinar requer um trabalho conjunto entre alunos e professores, assim como gestores e demais sujeitos integrantes da comunidade escolar. Ou seja, a integração não deve ocorrer apenas entre as disciplinas escolares, mas também entre pessoas, conceitos, informações e metodologias. A Ivani Fazenda, ela coloca uma preocupação nessa outra questão, de que o diálogo sobre a interdisciplinaridade, ele não precisa ficar apenas entre os professores envolvidos, né? Mas para que ocorra a interdisciplinaridade, é preciso que outros sujeitos da escola estejam envolvidos nas questões interdisciplinares, estejam envolvidos nos projetos interdisciplinares. Então ela coloca aqui a preocupação em que o gestor também se sensibilize com as questões interdisciplinares, que a coordenação pedagógica, que não se limite apenas aos professores das áreas diferentes que estão trabalhando um planejamento interdisciplinar, mas que outros sujeitos da comunidade escolar também se sensibilizem, que se preocupe com essa temática e que se preocupe com o fazer interdisciplinar. E que não se limita apenas às pessoas, né, mas aos diferentes conceitos, às informações e às metodologias de trabalho que elas interajam entre si. Sobre a questão da interdisciplinaridade, eu quero sugerir uma leitura, né, que inclusive está no material da nossa disciplina, que é a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na formação de professores, que é um texto muito bom da Ivani Fazenda. Eu sugiro que, dentro das possibilidades, vocês possam fazer a leitura desse material.
certo? Que é para fortalecer ainda mais esse entendimento, esse conceito que a gente acabou de trazer sobre o pensamento de Ivani Fazenda em relação às discussões interdisciplinares. Ricardo Pátaro e Marcos Bovo vêm dizendo que são vários os significados atribuídos ao conceito de interdisciplinaridade e, apesar da grande variedade de definições, seu sentido geral pode ser definido como a necessidade de interligação entre as diferentes áreas do conhecimento. Então, esses autores vêm reforçar, né, que é necessário que ocorra essa interligação. No geral, precisa-se ocorrer essa interligação entre as diversas áreas, entre as diversas disciplinas. Ele disse que se não ocorrer, se o planejamento pedagógico, ele não ocorrer essa interligação entre as diversas temáticas, não existe a prática, não existe o pensamento interdisciplinar. Dialoga, né, faz esse diálogo com Ivani Fazenda, porém ele é muito mais prático, né? Ele diz que no geral, o sentido geral o sentido geral da interdisciplinaridade é fazer com que as diversas temáticas, as diversas disciplinas dialoguem entre si. Bom, gente, e aí a gente chega em projetos interdisciplinares, né? A gente discutiu sobre interdisciplinaridade, fez esse passeio aí no contexto histórico, fez esse passeio na questão dos diferentes conceitos, né? Eu considero as ideias de Ivani Fazenda como bastante destacadas nessa discussão, e aí é interessante que vocês façam sim a leitura daquele material que eu sugeri. E em relação aos projetos interdisciplinares, que é foco na nossa disciplina, a gente traz aqui o entendimento de que a proposta de projetos pedagógicos interdisciplinares rompe com os paradigmas da pedagogia tradicional centrada na exposição de conteúdos pelos professores. Esse novo modelo propõe que o docente abandone o papel de transmissor de conteúdos e adote uma postura de pesquisador, de organizador do processo de ensino e aprendizagem. Projetos interdisciplinares nascem de um questionamento, de uma necessidade de saber, que pode surgir tanto do aluno quanto do professor. A chave do sucesso de um projeto está em sua base. A curiosidade, a necessidade de saber, de compreender e de compreender a realidade. Então, a Roseli e a Ivonete, ela traz essa preocupação de que os projetos interdisciplinares, para que ele verdadeiramente seja interdisciplinar, ele precisa existir o diálogo entre as diversas áreas, né? Entre mais de uma disciplina. Primeiro elas vêm tratando de que rompe-se a barreira de que o professor é o dono do saber, sozinho ele é o dono do saber, mas que esse conhecimento que o aluno traz, ele precisa ser valorizado, e que o projeto interdisciplinar coloca o aluno como protagonista, né, do conteúdo trabalhado, e não apenas como receptor da informação que é trazida pelo professor. Então, para que o projeto ele seja interdisciplinar, ele precisa fazer esse movimento, né, de colocar o aluno como protagonista do processo de ensino-aprendizagem. Rompe a barreira do ensino tradicional, onde o professor é considerado o dono do saber, né, o transmissor do conhecimento, e fomenta essa questão do aluno pesquisador, do aluno que também traz os resultados, do aluno que também se preocupa em estudar, em ler, em buscar, em pesquisar, certo? E a gente entende aqui que para que o projeto ele seja verdadeiramente interdisciplinar, ele precisa existir o diálogo entre mais de uma área, entre mais de uma disciplina, entendendo que geralmente parte de uma necessidade escolar, que é identificada no chão da escola. Projeto interdisciplinar, ele ganha uma dimensão, ele ganha uma valorização ainda maior, porque, por exemplo, a disciplina de ciência, ela pode desenvolver um projeto, por exemplo, de horta na escola, e se fechar
espaço, né, em seu mundo da disciplina e fazer sozinho. Quando isso acontece, o projeto ele não é interdisciplinar, né? Quando só uma única disciplina assume a realização de um projeto que não dialoga com as outras, com as demais disciplinas, ele não se torna interdisciplinar, né? Para que ele seja interdisciplinar é preciso que o projeto faça esse diálogo, que ele se preocupe em unificar, em unir, em fazer um trabalho unificado a partir de determinado tema, envolvendo os diversos anos escolares daquela instituição, ou até as diversas etapas de ensino. Por exemplo, se a escola oferece educação infantil e ensino fundamental, um projeto interdisciplinar vai fazer esse passeio, né, nessas duas temáticas, nessas duas etapas de ensino. Além disso, busca envolver os diversos anos escolares que existem ali naquela instituição. Além de tratar, além de envolver os diversos anos escolares, ele também está acomodado, está interagindo ali as diversas disciplinas, trabalhando seus conteúdos e direcionando a discussão, direcionando algumas metodologias e direcionando alguns trabalhos relacionados a determinada temática. Então, quando o projeto ele caminha nessa perspectiva, ele se torna um projeto interdisciplinar. Então é preciso que o gestor, o coordenador pedagógico, né, nós que estamos nessa discussão relacionada a essa disciplina dentro de um curso de gestão escolar, né, é preciso que esse entendimento seja compreendido pelo gestor, pelo coordenador e também pelo professor, né? Mas nós que estamos nessa discussão como coordenadores pedagógicos e como gestores escolares, nós precisamos fomentar essa ideia, nós precisamos ter o cuidado lá no chão da escola, lá na comunidade escolar, que esse projeto, se ele for ser trabalhado numa perspectiva interdisciplinar, que ele verdadeiramente faça esse percurso entre os diversos anos escolares, envolvendo as diversas disciplinas. Certo? Quando esse movimento acontece assim, ele é verdadeiramente interdisciplinar. Para aprofundar a discussão nessa temática de projetos interdisciplinares, eu quero sugerir a leitura de um dos textos das nossas disciplinas, que é dessas mesmas autoras que aparecem aí na nossa tela, que tem como tema projeto interdisciplinar. Assim, pessoal, a gente encerra a nossa disciplina, certo? E esperando ter colaborado para o aprofundamento da aprendizagem, das ideias de cada um, interagindo sobre essa temática que é de tão grande relevância no contexto escolar para os profissionais de educação, seja professor, seja coordenador pedagógico, seja gestor, enfim, as questões interdisciplinares, elas estão presentes em nosso dia a dia e, sem dúvidas, a disciplina ela não foi suficiente para a gente dar conta, né, de toda essa discussão, mas com certeza espero ter trazido reflexões significativas para a nossa aprendizagem e alcance de resultados futuros. Muito obrigado.